Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James, 1611. Essa versão é publicada no Brasil apenas pela BV Books. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E passando por Anfípolis e Polônia, eles chegaram a Tesalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles e por 3 shabates arrazoava com eles com base nas Escrituras, expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que eu vos prego é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres influentes. Mas os judeus não criam, movidos de inveja, tomaram alguns vagabundos perversos da pior espécie e, ajuntando o povo, eles alvoroçavam toda a cidade e, assaltando a casa de Jasón, procuravam tirá-los para fora diante do povo. E não tendo-os achado, arrastaram Jasón e alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: Estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui, os quais Jasón recebeu. E todos estes são contrários aos decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçavam o povo e os governantes da cidade que ouviam estas coisas. E tendo recebido a fiança de Jasón e dos outros, eles os deixaram ir. E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas e não poucos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era pregada por Paulo em Bereia, foram até lá e agitaram o povo. E então, imediatamente, os irmãos enviaram a Paulo para que ele fosse até o mar, mas Silas e Timóteo permaneceram ali. E os que conduziam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fosse ter com ele o mais rápido possível, eles partiram. Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Portanto, ele disputava a sinagoga dos judeus com as pessoas religiosas e diariamente no mercado com aqueles que o encontravam. Então, certos filósofos epicureus e estoicos o enfrentaram, e alguns diziam: O que quer dizer este tagarela? Alguns outros: Ele parece ser um pregador de deuses estranhos, porque lhes pregava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Não poderíamos saber que nova doutrina é esta da qual tu estás falando? Porque nos trazes certas coisas estranhas aos nossos ouvidos. Nós queríamos, pois, saber o significado destas coisas. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos. Pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito: Para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem é adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas.
e de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação, para que eles pudessem buscar ao Senhor, se talvez palpando possam achá-lo. Mas que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Sendo nós, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância e agora ordena a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele ordenou. E disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando-o dos mortos. E eles, ouvindo falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam e outros diziam: te ouviremos novamente acerca deste assunto. E assim Paulo saiu do meio deles. Mas alguns homens, crendo, se reuniram a ele, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Após estas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles. E como ele era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, porque tinham por ocupação fabricar tendas. E ele argumentava na sinagoga todos os shabates e persuadia os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram e blasfemaram, ele sacudiu as suas vestes, disse-lhes: seu sangue esteja sobre as suas próprias cabeças, eu estou limpo, a partir de agora eu irei para os gentios. E ele, partindo dali, entrou em casa de um certo homem chamado Justus, um que adorava a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal governante da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite em uma visão: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e nenhum homem lançará mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nesta cidade. E ele continuou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram uma insurreição de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este companheiro persuade os homens a adorar a Deus de forma contrária à lei. E quando Paulo estava prestes a abrir sua boca, Galho disse aos judeus: se fosse uma questão de lascívia errada ou perversa, ó judeus, por que razão eu deveria suportar convosco? Mas se a questão é de palavras e de nomes e da vossa lei, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz de tais questões. E ele expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos, tomando a Sóstenes, o principal governante da sinagoga, espancaram-no diante do tribunal. Mas Galho não se importava com nenhuma destas coisas. E Paulo, depois disto, tendo permanecido ali ainda um bom tempo, despedindo-se dos irmãos, navegou dali para a Síria e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a sua cabeça em Cencreia, porque tinham um voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, argumentava com os judeus.
E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não consentiu. Antes, se despediu deles, dizendo: preciso de qualquer maneira celebrar a festa vindoura em Jerusalém, mas outra vez voltarei a vós, querendo Deus. E ele navegou desde Éfeso. E tendo desembarcado em Cesareia, subiu e, saudando a igreja, desceu para Antioquia. E passando ali algum tempo, ele partiu, passando em ordem por toda a província da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E ouvindo-o Áquila e Priscila, o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. E querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram, exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muito aos que haviam crido pela graça, porque ele poderosamente convencia os judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso, e encontrando alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito quando crestes? E eles disseram-lhe: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com um batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhe suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. E isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lençóis e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles e os espíritos malignos saíam deles. Então alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentaram invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes, os que faziam isto. E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o homem que tinha um espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso. E temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo seus atos. Também muitos dos que usavam artes curiosas juntaram os seus livros e os trouxeram, e os queimaram diante de todos os homens, e feita a conta do seu preço,
chegaram a 50.000 peças de prata. Assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Após a conclusão destas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ele permaneceu por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno tumulto acerca do caminho. Porque um certo ourives, chamado Demétrio, que fazia nichos de prata de Diana, proporcionava um lucro muito grande aos artesãos, os quais, havendo-os juntado com os artesãos de ocupações semelhantes, disse: homens, vós sabeis que deste ofício temos a nossa riqueza. Além disso, vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que não são deuses aqueles feitos por mãos. Assim, não somente o nosso ofício está colocado em perigo de descrédito, mas também o templo da grande deusa Diana deveria ser desprezado, e seja destruída a magnificência daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo estas palavras, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E toda a cidade encheu-se de confusão, e capturando Gaio e Aristarco, homens da Macedônia e companheiros de Paulo na viagem, eles correram unânimes para o teatro. E querendo Paulo apressar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram a rogar-lhe que ele não se arriscasse a entrar no teatro. Portanto, uns gritavam uma coisa, outros outra, porque a assembleia estava confusa, e a maior parte deles não sabia a razão de estarem reunidos. Então eles tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-os os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria fazer a sua defesa ao povo. Mas quando eles souberam que ele era judeu, todos em uma só voz gritaram durante umas 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado as pessoas, disse: homens de Éfeso, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é adoradora da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Vendo que estas coisas não podem ser contraditadas, convém que vos aquieteis e não façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são ladrões de igrejas, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra algum homem, o tribunal está aberto, e há procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas se investigam alguma outra coisa a respeito de outro assunto, este deverá ser determinado em uma legítima assembleia. Porque corremos perigo de sermos questionados por causa do alvoroço de hoje, não havendo causa alguma com que possamos justificar esta multidão. E tendo dito isto, ele despediu a assembleia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo clamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E tendo passado por aquelas regiões e lhes dando muitas exortações, veio à Grécia e ali permaneceu por 3 meses. E quando os judeus lhe fizeram ciladas, estando prestes a navegar para a Síria, ele propôs retornar através da Macedônia. E acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia e dos da Tessalônica, Aristarco e Secundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, esperaram por nós em Troade. E nós navegamos de Filipos depois dos dias dos pães ázimos
e fomos ter com eles em Troade depois de 5 dias, onde permanecemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou o seu discurso até a meia-noite. E haviam muitas luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem, chamado Eutico, sentado numa janela e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do 3º andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois sua vida está nele. Quando ele, portanto, surgiu novamente e, tendo partido o pão e comido, conversamos um longo tempo até o romper do dia, então ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. E nós, indo na frente até o navio, navegamos até Assós, onde pretendíamos receber Paulo, porque assim ele ordenara, querendo ele mesmo ir a pé. E quando nos encontrou em Assos, nós o tomamos e chegamos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quiós, e no dia seguinte chegamos a Samos. E tendo permanecido em Trogílio, no dia seguinte chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado navegar por Éfeso, para ele não gastar tempo na Ásia. Apressava-se para, se possível, estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto ele enviou alguém para Éfeso e chamou os anciãos da igreja. E quando eles chegaram, disse-lhes: Vós sabeis desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E como não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei-os publicamente e de casa em casa, testificando tanto aos judeus como também aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que agora estou indo para Jerusalém por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais minha face. Portanto, eu vos declaro neste dia que estou limpo do sangue de todos os homens, porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores para alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que, após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, durante 3 anos, eu não deixei de avisar a cada um de vós noite e dia com lágrimas. E agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é capaz de edificar-vos e dar-vos herança entre todos os que são santificados. De nenhum homem cobicei a prata, o ouro ou a veste. Sim, vós mesmos sabeis que estas mãos ministraram para as minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. Tenho-vos mostrado todas as coisas que, trabalhando assim, é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse: é mais abençoado dar do que receber. E tendo falado isto, ele ajoelhou-se e orou com todos eles. E todos eles choraram muito
e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito por toda a palavra que lhe dissera, que eles nunca mais veriam a sua face. Acompanharam-no até o navio. Maravilhosa graça podermos fazer a leitura das palavras do Senhor. Cumprimos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. A você que já vem fazendo a sua leitura, eu peço para deixar o like no vídeo e isso vai nos ajudar a levar esta palavra a outras pessoas. Você também pode compartilhá-la com os seus. E quem chegou por aqui agora e quer fazer a leitura bíblica junto conosco, faça o download do plano que está no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre.